Eu me lembrei muito do evangelista Diego Leal, que ele falou que João vinha com a palavra, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E ele vinha no domingo de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando o presbítero estava ministrando, quando se fala em dar, a gente já pensa automaticamente em quê? Em dinheiro, né? Quando se fala em dar, a gente já pensa em dinheiro, gente. Mas amor está totalmente atrelado em dar. Paizinho de família, cadê os paizinhos aqui? O pai diz que ama, mas se o pai não dá tempo para o filho, não prova que ama. O pai pode ter muito dinheiro, trabalhar muito, 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 mas se ele não abrir mão para dar tempo de qualidade para o filho, ele não prova que ama. Então o dar não significa só dinheiro. O dar não é atrelado às finanças. O dar, ele é muito maior. O amor é dar, gente. E o Senhor falou tanto comigo hoje em casa. Como eu já falei, o meu maior chamado primeiro é com a minha casa. E depois da minha casa é o ministério. Tudo que eu tenho, eu já falei, está aqui. Está o meu marido, está minha filha, está minha mãe, cunhada, sobrinhos. Estão vocês aqui. E o meu culto não começa às 18h30. Meu culto começa lá, acho que é meia-noite, que eu já começo a me preparar para o culto. E eu orei ao Senhor pedindo uma palavra. E o Senhor falou comigo tão gostoso nesse dia. Eu queria compartilhar com vocês. Abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2, verso de número 13. Diz assim: de novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Feche os seus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te dou graças, Senhor, por este dia bendito. Dia a qual o Senhor escolheu, Senhor, para que estivéssemos aqui, dentro desta casa chamada casa de oração. Quero te agradecer pelo fôlego de vida, pela promessa de salvação, por ter nos escolhido, Senhor, como nação santa, um povo eleito. Quero te agradecer, Senhor amado, pelo privilégio de estar ao altar. Quero também, Senhor amado, agradecer, Senhor, porque existem pessoas aqui que vieram sedentas pela tua palavra. Vieram pessoas aqui esperando por um milagre. Entraram pessoas aqui, Senhor, porque têm um compromisso com esta casa, mas em especial vieram porque o Senhor está. Pai, em nome do Senhor Jesus, como já foi dito, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Faz aquilo que lhe apraz nessa noite de uma forma linda, de uma forma poderosa, Senhor. E sairemos daqui, Senhor amado, entregando a honra, a glória e o louvor somente a Ti. Esta é a oração que eu faço crendo em nome de Jesus. E se você concorda, diga amém. Que Deus abençoe, pode se sentar. Jesus está em Cafarnaum e ali está a sua casa. Ele tem casa, viu? Jesus tem casa. E a sua casa vai virar um palco de um milagre bem conhecido. A cura de um coxo que vai descer pelo telhado, levado pela mão de quatro amigos. E esse milagre, esse acontecimento, nos ensina que pessoas ao nosso redor importam sim. Ou elas vão nos levar para perto de Jesus, elas serão facilitadoras do nosso milagre, ou elas vão ser impedimentos para que esse milagre aconteça. Que a palavra do Senhor vai dizer que 4 amigos, vendo que a casa do Senhor Jesus está cheia de gente, tendo um amigo paralítico, coxo, eles têm uma ideia de fazer o quê? Subir, destelhar a casa. Olha isso, que amigo.
destelham a casa de Jesus, descem com aquele... Que perigo! Destelham a casa, descem com aquele coxo para apresentar o amigo a Jesus. E o que acontece? Jesus vê a fé dos amigos. E por conta da fé dos amigos, aquele moço recebe o milagre. Então as pessoas que caminham conosco importam. Então escolham melhor as pessoas que caminham com você. Porque existem pessoas que serão facilitadores do seu milagre. Alguém pode dizer amém por isso? Mas existem pessoas que serão pedras de tropeço. Existem pessoas que não vão te ajudar em nada. Talvez num domingo como esse, Dia das Mães, algum amigo falou, vai nada, ô bobo, Dia das Mães, né? Contrapartida, alguém falou assim, vamos logo, não falta não, a tua bênção está na casa do Senhor. Mas nós não vamos ficar aqui porque é logo em seguida, e o que eu amo na palavra do Senhor é justamente isso. A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo. E, gente, o verbo se move, sim ou não? Verbo é movimento. Verbo é ação. O verbo, ele não fica parado. Diga isso, o verbo não fica parado. Enquanto a voz, ela é solitária, o verbo, ele não fica parado. É só se lembrar da voz. João Batista no deserto, era uma voz sozinha no deserto. A voz do que clama no deserto. Porém, Jesus, que é o verbo, ele está em movimento. Ao mesmo tempo que ele estava em casa e o milagre acontece, agora ele está andando. E nós paramos aqui em Marcos, capítulo de número 2, onde Jesus, ele está passando, logo após esse milagre, ele está passando, e ele vê um moço chamado Levi, ou Mateus. Levi ou Mateus, e a Bíblia vai fazer menção do pai de Levi, chamado Alfeu. Ele está sentado aonde? Sentado a uma mesa de coletoria pública. O que ele está fazendo? Cobrando os impostos do povo. Jesus, ele está passando e ele olha para Levi ou para Mateus, o que for mais fácil para você. Ele não vai falar paz do Senhor Jesus. Ele não vai falar bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus não vai perguntar como ele está. Jesus não vai perguntar se o trabalho está bem. Jesus não vai falar absolutamente mais nada, não vai perguntar mais nada para Levi. Ele simplesmente vai dizer, segue-me. Vocês me entendem? Jesus, ele passa por Levi, que está sentado trabalhando, e fala, segue-me. Se alguém olha uma cena como essa, vai falar, Jesus, sem educação. Jesus, nem a paz deu para o moço. Nem bom dia, ele não quer nem saber se eu estou bem. Manda eu seguir. O interessante é que Levi, ele se levanta e segue. Mais doido ainda, né, gente? Que Jesus passa e fala, segue. Ele se levanta e vai. Só que, se você for no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, do 1 ao 10, tem também uma outra passagem muito conhecida. Que passagem é essa? Passagem onde Pedro está frustrado porque ele passou uma noite, uma madrugada inteira pescando e ele não pesca nada. Ele não consegue pescar absolutamente nada. Então ele está frustrado. Alguém já passou um dia frustrado, uma noite frustrada? Que você fez aquilo que você sabe fazer muito bem e não deu absolutamente nada, você não conseguiu? Foi justamente o que aconteceu com Pedro. Só que diante de uma palavra de Jesus, Jesus fala, Pedro, volta, vai. Diante da palavra que eu estou liberando, você vai conseguir pescar? E ele vai falar, olha, Senhor Jesus, eu sei o que eu estou falando, eu sou pescador. Mas sobre a tua palavra eu estou indo, como quem diz assim, ó, eu sei. Estou indo para te provar que não vai dar em nada. Só que quando ele chega em alto mar, ele consegue pescar
tão grande quantia de peixes que a rede até rompe-se, que ele precisa chamar o outro barquinho para poder ajudar. Então eu tenho dois paralelos aqui. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso de número 11, vai dizer assim: e trazendo os barcos até a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro, para seguir Jesus, ele precisou experimentar de um milagre. Quando ele experimentou de um milagre, depois de uma noite frustrante, depois de uma grande decepção, quando ele experimentou de um milagre, aí ele vai seguir Jesus. Mas Levi não. Levi não experimentou de nada, Jesus não prometeu nada, Jesus não fez nenhum milagre, Jesus só falou: vem, segue. Olha que loucura. Só bastou para Levi se levantar e ir. Para Levi bastou só uma ordem. Para Levi bastou Jesus passar aí. Ele não precisou de nenhuma prova. Ele não precisou de multiplicação. Levi não precisou, de porta aberta. Levi não precisou de restauração no casamento. Levi não precisou de nada disso. Mas para Pedro foi diferente, gente. Pedro precisou ver, precisou experimentar. Alguém está entendendo? E está tudo bem, porque existem particularidades. Porque ninguém é igual a mim e eu não sou igual a você. Amém? E está tudo bem, o reino de Deus é assim. Glórias a Deus por isso. Já pensou se todo mundo fosse igual a mim? Pegaria fogo esse lugar. Existem particularidades. Para Pedro foi de um jeito, para Levi foi de uma outra forma. Existem pessoas que chegaram aqui na igreja porque estavam com uma enfermidade. Existem pessoas que vieram aqui porque estavam com problema no seu casamento. Existem pessoas que nos procuraram porque o marido tinha ido embora. Existem pessoas que passaram pela porta, estavam tão desesperadas: eu vou tirar a minha vida. E quando viram a porta aberta, ouviram louvor, ouviram a ministração lá de longe, falaram: não, precisa entrar. Tinha alguma coisa chamando essa pessoa e essa pessoa entrou. Mas teve pessoas não, simplesmente, vou ver o que está rolando. Entraram. Teve pessoas que viram lá no Instagram. Não foi assim? Olha que legal, culto de casais é bacana, tem culto de casais. Aí viram o pastor Giovanni com uma arminha, né? Assim, eu vou lá. Tinha um chamado para essa pessoa. Algumas pessoas entraram aqui com o emocional abalado, tomando tarja preta. Outras entraram aqui com o físico. Lembra da mulher encurvada? Tá. Ou com o espiritual. Via vulto, via em tudo quanto é lugar. Mas outras pessoas não. Foram chamadas, vamos lá. E estava bem, estava tudo bem na casa dela. Eu vou, tá bom, é um convite, eu vou. Porque, gente, o chamado, cada um vem da forma que o Senhor está convidando. E eu já ouvi muito. E talvez você também tenha escutado isso: se não vier pelo amor, vem pela dor. Quantos já ouviram isso? E o pior, já falaram assim: está na Bíblia. E eu pergunto: está na Bíblia ou está amarrado? Cadê o povo da Bíblia? Está na Bíblia ou está amarrado? Está amarrado. Olha só o que está na Bíblia. E eu peguei a versão NTLH. Oséias, e eu gosto muito, estou vivendo muito isso. Oséias 11:4. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim.
eu o segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Olha só como o Senhor tem te trazido ao lugar que Ele quer, com laços de amor. Nunca foi pela dor, Ele sempre te trouxe com amor. Ah, mas eu vim pela enfermidade, foi com laços de amor. Foi porque você deu cabeçada lá fora, querido. Mas nunca foi pela dor, Ele sempre te convidou com amor. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, está uma guerra dentro da minha casa. Não era esse o desejo dele. Ele sempre te convidou com laços de amor. Vocês estão entendendo isso? É que a gente vai dando cabeçada, sabe? Só que a gente precisa entender que tanto a experiência de Levi quanto a experiência de Pedro são importantes, sim ou não? Nós não podemos julgar, porque senão a gente vai falar que a melhor experiência foi a de Pedro. Levi, ó, não teve nada. A gente não pode julgar e nem desperdiçar. Isso daqui não vale de nada. Porque cada uma tem a sua particularidade. Eu vou bater e hoje vai ser muito simples. Levi ou Mateus estava sentado na coletoria, trabalhando. Jesus passa e fala: vamos para a história de Mateus? Quem quer conhecer um pouquinho de Mateus? Vamos falar de Mateus. Para os judeus, um publicano era visto de forma desonesta. Mateus era um O que era um publicano? Era um judeu que recolhia os impostos para o Império Romano. Então, bora lá? Eu sou judeu e eu vou trabalhar agora para o Império Romano. Fazendo o quê? Coletando impostos para ele. Então, a partir desse momento que eu ia para essa franquia, o próprio povo me deixava de lado e me taxava, agora colocava uma plaquinha em mim: desonesta, ladrona. Me deixavam de lado. Vocês estão entendendo? O judeu tinha essa função. Qual função? Publicano. Então, todas as vezes que vocês ouvirem, lerem na Bíblia que tinha um publicano, é um judeu que trabalhava para o Império Romano cobrando impostos, ok? Certo? Entenderam? Tem alguma dúvida? A gente repete aqui, tá? E eles cobravam na língua judaica. Por quê? Eles eram judeus. Então fica mais fácil. É igual um cearense falando com o cearense, né, macho? Fica mais fácil, né? É mais fácil o cearense cobrar do cearense. Então ficava mais fácil para eles. E tinha vantagem ser publicano. Qual era a vantagem? Ele poderia se tornar uma pessoa rica. Por quê? Porque ele teria que pegar o imposto e devolver para Roma, mas ele poderia colocar uma porcentagem em cima. E essa porcentagem era a comissão dele. Vocês estão conseguindo entender? Esse percentual era a comissão dele. Por isso ele era considerado desonesto. Além disso, o publicano, gente, ele tinha direito a acesso a cortes e festas romanas. Olha que legal. Eles tinham direito de ir para as festas romanas. Então, para eles tinham algumas vantagens que a parte plebeia ali dos judeus não conseguia acessar. Tinham acessos a luxos dos romanos, tá? Então esse daí é o Levi e o Mateus. Ele tem alguns acessos, ele tem algumas vantagens, ele cobra os impostos, ele devolve a taxa de impostos para Roma, ele pode colocar um percentual a mais, esse percentual vai para o seu bolso. E todas as vezes que um judeu ele decide fazer isso, gente, ele já é separado, ele é taxado. Por quê? Significa que ele está traindo o povo dele. Então imagina como o Levi está, como o Mateus está. Vocês conseguem entender? E Jesus vai passar por Levi. Vê Levi fazendo o quê, gente? Jesus não está vendo ele desocupado. Jesus não está vendo ele brincando. Jesus está vendo ele trabalhando, e trabalhando sério. Um
trabalho que eu já provei para você aqui, que não era muito agradável para o povo dele. Ele era visto para o povo dele como alguém que não era legal. Jesus está passando, o reino de Deus passou e chamou um homem ocupado, porque o reino de Deus não chama desocupados. Às vezes a gente olha assim, as pessoas falam assim, ai, desculpa, eu não posso fazer tal coisa, eu não vou poder participar porque eu estou ocupada, mas eu preciso te dizer, o reino de Deus nunca vai chamar desocupado, porque se o Senhor ficar procurando desocupado, significa que não vai servir para o reino, querido. Ele vai procurar alguém que está ocupado lá fora, porque se estiver ocupado lá fora, ele tem certeza que vai se ocupar e vai ser responsável com as coisas de Deus aqui dentro. Então o Senhor, Ele está passando e está vendo Levi tão responsável com as coisas do Império Romano, que o Senhor vai olhar e vai falar, opa, esse menino aí, eu quero ele aqui, desse lado. E foi tão lindo que o Senhor Jesus passa e fala assim, segue-me. E presta atenção, aquela era a via dos publicanos, era uma rua em Cafarnaum, que só tinha publicanos. Quem eram os publicanos? Aqueles que cobravam impostos. Tinha 120 mesas de um lado, numa rua, tá? Em Cafarnaum ali, ó. Tinha 120 mesas de um lado, 120 mesas do outro lado. 240 mesas de publicanos, de cobradores de impostos. Presta atenção nisso. Uma via onde tinha 120 cobradores desse lado, 120 deste lado. Levi está sentado numa dessas cadeiras. Além dos publicanos, tem gente passando, pagando os impostos. Então a gente tem mais de 240 pessoas, sim ou não? E nós temos Jesus passando, e Jesus nunca passava sozinho. E de repente Jesus olha para um único moço, Jesus olha para Levi e fala, segue-me. Tem mais de 240 pessoas, e Jesus olha somente para uma pessoa e fala, segue-me. Ei, será que isso daqui não significa nada para você? Tem tanta gente ao nosso redor, tem gente melhor, ei, tem gente mais capacitada, tem gente mais rica, tem gente mais bonita, mas o Senhor olhou para mim, olhou para você e falou, vem, segue-me. Ei, tinha 120 de um lado, 120 de outro, tinha gente pagando, tinha gente caminhando com Jesus, tinha aqueles curiosos, tinha a multidão, e Jesus olha para Levi e fala, segue-me. Ele poderia olhar e falar, imagina, estou trabalhando, estou ocupado, estou ganhando meu dinheiro, não está vendo que eu estou ficando rico? Mas ele levanta e vai. Jesus olhou para um único homem. Aí eu entendo que a salvação é para todos. Aí eu abro um parênteses aqui. Salvação é para todos. Para os 240 que estão ali, para a multidão que está curiosa, 240 está ali, trabalhando. Salvação é para quem está trabalhando, salvação é para a multidão, salvação é para curioso, salvação é para todo mundo. Ah, mas a vocação, ou melhor, o ministério era só para Levi. Eu preciso te dizer, a salvação é para todo mundo que está aqui, mas ministério, o Senhor vai olhar e vai falar, vem você. Ministério, o Senhor vai apontar e falar, eu quero você. Ministério, o Senhor vai olhar e vai falar, eu quero você. Ministério, o Senhor vai apontar, oh, é privilégio o ministério. É privilégio. É privilégio o ministério. Oh, Diógenes, né? Diógenes, isso aqui não é apresentação, isso aqui é privilégio. Naldo, isso aí não é ser porteiro não, ficar abrindo pó, não, isso é privilégio. É Jesus no meio de uma multidão falando assim, eu quero ele, ei, eu quero ele, vem, segue-me, eu tenho algo para você, segue-me. Aí o Senhor fala assim, ó, tem mais de 240, tem muita gente aqui, mas eu quero ele. Trabalhar para Deus é um chamado. E quem escolhe é Ele. Você pode até sonhar, você pode até desejar. Tem gente que sonha, né?
eu assisti o culto. Que palavra, meu Deus do céu. Porque eu amo muito Gabriel, né? E eu não escolho palavra, gente. Eu recebo tudo do altar, porque eu não quero ficar estéril. Zacarias ficava lá, né? Sonhando. E quem escolhe é Ele. No dia dele, na hora dele, quando Ele passar e Ele te chamar, levanta e corre. Ele poderia ter escolhido um rei ali. Ele poderia ter escolhido um sacerdote, mas Ele escolhe quem? Um publicano, alguém que está excluído, odiado. Era odiado. Gustavo, Ele poderia ter escolhido o melhor, mas Ele escolheu você. Tiago, Ele poderia ter escolhido alguém graduado, mas Ele escolheu você. Ele desejou Levi. Edinaldo, Ele desejou você. Jennifer, Ele escolheu você. E Ele chamou Levi. Pastor Eliane, Ele passou e Ele falou, segue-me. Pastor Giovanni, Ele não obrigou Levi. Olha, mãe, como a gente faz? Vem, precisa estar, precisa vir. Coloca uma arma na cabeça se você não vier. Ah, mas se você vai para o inferno. Não, Ele não fez isso. Ele falou, segue-me. Levi, levanta. E Levi falou assim, eu vou perder essa oportunidade? Não, eu vou. Jesus não obrigou. Ei, eu quero te dizer, tem salvação neste lugar aqui. E não é por obrigação, não. É se você quiser nessa noite. Porque é privilégio. É privilégio, querido. Ele não obrigou Levi. E uma vez eu perguntei aqui, eu falei assim, alguém fala aqui, olha que loucura. Quem quer entregar a vida para Jesus? E a gente é tão doido. Olha como a gente é doido. Que a gente nem sabe o que é entregar a vida para Jesus. A gente levanta a mão e vem. Não sabe nem o que vai acontecer. Não sabe nem o que vai fazer. Nós entrega. Não sabe o que vai ser amanhã. É tudo por fé. A gente entrega. Foi isso. Ele falou, Ele me chamou. Não sei nem o que vai acontecer. Mas tinha 120 cadeiras, mesinha desse lado e 120 dessa. O que aconteceu? Levi se levantou e seguiu. O que aconteceu? Ficou uma cadeira? Ficou uma cadeira? Tá. Deixa a cadeira vazia lá. Vamos ver o que vai acontecer no final. Levi aceitou e não olhou para trás. Então, posso te falar uma coisa? Que hoje, se você aceitar, não olha para trás, não. Para de ficar. Dá um passo e olha. Ixi. Ah, mas eu vou perder. Agora eu não vou poder mais ir pro forró. Você vai dançar forró aqui dentro. Tem um sanfoneiro agora. Ah, mas agora eu não vou poder mais ir lá. Não. Para de olhar para trás. Levi falou que ele me chamou. Ele foi sem olhar para trás. Ó, que lindo. Ele estava como? Sentado na coletoria. Aí Jesus fala o quê? Segue-me. Para ele seguir Jesus, o que ele tem que fazer? Eu falei que Jesus era o verbo, né? Ele está sentado. Quando Jesus fala, segue-me, o que ele tem que fazer? Levantar. Jesus fala, vem, segue-me. Aí, o que Levi faz? Tem gente que está sentada aí por muito tempo. O Senhor está te convidando hoje para se levantar. O Senhor está falando, se levanta. Se levanta. Jesus está em movimento. Você precisa estar em movimento também. Se levanta. Aí, olha só. Levantei. Vem. E ele foi fazer o quê? Seguindo Jesus. Não basta só se levantar. Precisa seguir Jesus. O comando já foi dado. Eu gosto muito. O meu marido quer
E eu preciso dizer isso para ele. Certa vez, eu acho que foi com o pastor André, que o pastor André falou: você é um adorador. E ele precisa ousar nisso. Ele precisa ousar no que foi liberado sobre a vida dele. E eu vejo que ele transfere muito isso. E ele precisa voar naquilo que foi liberado sobre a vida dele. Se levantar e seguir. Se levantar é uma coisa, mas seguir é outra. E ele faz muito bem isso quando ele fala assim: ai, você está livre, vai, você não está livre aí, né? Ele está até com o violão ou com a guitarra aqui, e aí ele deixa o violão aqui, ele fala: e aí, você está com a mão? E ele dança aqui, porque ele dá uma voz de comando. E aí eu vejo que a igreja muitas das vezes está assim, é muito triste. Você dá uma voz de comando e meia dúzia faz e a outra 500 pessoas não fazem, e aí fica muito triste, porque você está dando uma voz de comando, as pessoas não obedecem. Agora Jesus está falando, Levi que está ali trabalhando, Jesus fala: segue-me. Ele levanta, e ele não somente levanta, mas ele começa a seguir Jesus. Ei, nessa noite o Senhor está falando: eu estou dando uma voz de comando, então não fica sentado somente, se levanta e me segue. Porque nós somos uma geração que a voz está sendo dada, mas nós escolhemos se vamos ou não seguir. E quem está te dando essa voz de comando? Você não tem discernimento para saber se é o Senhor? E o Senhor está falando: levanta, segue-me. E a gente segue tantas coisas. Só que Levi, ele se levantou e começou a seguir ao Senhor Jesus. Ação, movimento. A igreja precisa ter ação, a igreja precisa ter movimento. E o que me chama muito a atenção é que aquele que era acostumado em receber, porque quem cobra é acostumado em receber, sim ou não? Agora aquele que é acostumado em receber, vai fazer o que agora? Ele vai dar. O Senhor vai mudar o quadro de algumas pessoas aqui. O Senhor vai mudar o quadro de algumas pessoas aqui. Publicanos cobram, recebem e não têm responsabilidade de dar nada para ninguém. Pelo contrário. Só que o reino de Deus não é sobre receber. O reino de Deus é sobre dar, é sobre entregar. Foi dito isso no momento das ofertas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho. Ei, publicano, você era acostumado a cobrar, você era acostumado a receber. Só que agora, me seguindo, filho, você vai parar de cobrar, você vai parar de receber e você vai começar a entregar, você vai começar a dar. Deus vai mudar o quadro de algumas pessoas. Vai doer, vai apertar. Então aperta o cinto, querido, porque agora não é mais cobrar. Não me vê, não me viu, não me visitou, não fez nada por mim. Agora vai mudar o quadro. Qual é o quadro? Agora eu visito, agora eu dou, agora eu faço, agora eu oro. Ah, mas ninguém orou por mim. Não, não é ninguém que vai orar por você. Agora é você que sai e ora. Agora é você que vai e abençoa. Mas ninguém me abençoa. Não, 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 não. Agora você veio me seguindo, filho. Agora é você que abençoa. Agora é você quem faz. Você não espera mais. Agora é você quem vai. Agora é você quem estende a mão. Agora é você quem abençoa. Agora é você quem faz. Agora é você quem doa. Tem alguém entendendo a mensagem? Porque outrora você era publicano, mas agora você entendeu que eu estou te chamando. E é privilégio, querido, quando eu vejo você e te convido para me seguir. E já que você se levantou e está me seguindo, então faz aquilo que eu faço. Ei, em nome do Senhor Jesus, antes você recebia, agora você dá. Levi recebeu uma ordem de Jesus e cumpriu essa ordem sem questionar. E quantos de nós questionamos qualquer tipo de ordem? Ah, mas por quê? Ah, mas para quê? Mas só comigo, Levi, não. Segue-me. Senta.
canta, não canta. Aprendemos com Levi nessa noite. Recebeu uma ordem de Jesus e cumpriu sem questionar, não disse uma palavra, se levantou e seguiu. E o reino de Deus precisa de pessoas de atitude, de comprometimento. Levi tomou uma atitude de seguir Jesus e se comprometeu com esse seguir Jesus. No grego, seguir é akoloteu. O que significa akoloteu? Pise onde eu piso. Sabe o que é seguir? É pisar onde eu pisar. Sabe o que é seguir? É um paizinho descalço na praia, na areia. Aí o pé do pai é maior que o pé do filho, apesar que hoje em dia não é bem assim, né? Os filhos têm um pé maior que o do pai, mas vamos deixar quieto. Aí o paizinho lá na areia, o paizinho vai pisa e vai pisando e vai pisando. Aí quando Jesus fala para Levi, segue-me, é tipo Jesus pisando. E Levi vem, vê a pegada de Jesus e vai pisando em cima dos pés da pegadinha de Jesus. Eu vou pisar onde ele pisou, porque se eu pisar onde Jesus pisou, eu vou estar em segurança. Eu vou pisar onde ele pisou, porque é lâmpada para os meus pés. Eu vou pisar onde Jesus pisou, porque é vida para mim. Tem alguém entendendo isso? Não existe seguir Jesus Cristo sem deixar a velha vida para trás. Não tem espaço para dois senhores na nossa vida, gente. Nosso Jesus não entra em lugares que ele não tem exclusividade. Tem que ser exclusividade absoluta, não dá para se separar. Hoje é Jesus, amanhã não é mais. Eu preciso seguir as pegadas de Jesus. Isaías 53:5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Quer ser sarado? Quer ser sarado? Segue ele, vai. Segue ele. Quer ser sarado das suas emoções? Segue ele. Quer ser sarado no teu casamento? Segue. Pisa onde ele pisa. Segue ele. Pisa onde ele pisa. Quer ter a tua casa sarada? Quer ter o teu ministério sarado? Pisa onde Jesus pisa. Abandona tudo e siga Jesus. Mateus 10:37 diz assim: quem ama mais seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. O que é isso? É pisar onde Jesus pisa, é deixar todas as outras coisas e falar: não, eu preciso pisar onde Jesus pisa, amar o que Jesus ama, deixar as outras coisas e seguir a pegada do meu mestre, seguir a pisada do meu Senhor. Salmo 73:25-26. A quem tenho eu nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. É você chegar no nível de falar: eu preciso andar na pegada do Senhor. Eu não olho mais para a direita, eu não olho mais para a esquerda, porque eu não tenho nada além de ti, nem no céu e nem na terra. Levi entendeu isso. Levi estava sentado e ele entendeu: eu não tenho mais nada, o que eu tenho é riqueza, eu não tenho mais nada. Ele me chamou, ele me viu no meio da multidão, ele me chamou: eu não tenho mais nada, quem tenho eu além de ti? Nós podemos até seguir Jesus, mas o que realmente vai nos fazer discípulos são as renúncias que fazemos. Então fica na pegada do bom pastor. Sabe o que aconteceu? Depois que ele largou e começou a seguir Jesus, ele preparou um banquete para Jesus. Aquele que cobrava e que recebia, aprendeu a dar, a promover festa. E
gente, eu sou festeira, eu gosto de festa. Quem me conhece sabe que eu gosto de festa, eu gosto de mesa, eu gosto de comida. Eu nem como muito, mas eu preparo muito coisa. Levi agora, que está seguindo Jesus, já começou a ter o entendimento de Jesus. Levi agora, que está seguindo Jesus, já começou a se comportar como Jesus. Jesus gosta de mesa, Jesus gosta de banquete. Só que os amigos de Levi agora são outros. Quem eram os amigos de Levi? Eram os publicanos. E Levi vai fazer um banquete para Jesus, mas vai convidar os seus amigos. Quem são os amigos? Os publicanos. Ele promove uma festa, convida Jesus e quem está lá? Os publicanos. Daí começam a falar, olha lá, Jesus está sentado com os publicanos. Olha só onde Jesus está. Mas quando o encontro é verdadeiro com Jesus, a gente tem tanta alegria, tanta alegria, tanta alegria, que a gente se sente feliz e quer compartilhar o que Jesus tem derramado sobre as nossas vidas. Sim ou não? E a gente não se importa quem está na nossa mesa, a gente quer compartilhar. E gente, eu fico falando de Jesus o tempo todo, por onde eu passo o tempo todo eu tenho falado. Esses dias eu tenho cantado: o fruto do Espírito é o amor. E por onde eu passo eu tenho cantado o fruto do Espírito. Por onde eu passo eu tenho cantado. E todo mundo está aprendendo a cantar o fruto do Espírito. Porque por onde a gente passa a gente quer derramar o que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Sim ou não? E ele estava querendo compartilhar com os publicanos o que ele estava recebendo de Jesus. E Jesus estava ali no meio. Jesus estava lá. Você tem compartilhado o que você tem vivido com Jesus? Mas você só compartilha com quem? Com quem você tem comunhão? Ah, você só compartilha com crente, desculpa. Ah, você só compartilha com aquele que é mais cheio que você, desculpa. Ah, você só compartilha com aquele que já foi, né? Não, gente. Tem muita gente esperando o verbo se movimentar através de você. Tem muita gente esperando você compartilhar dessa alegria que é Jesus Cristo. Levi, ele sabe promover festas. Levi está caminhando com Jesus agora, e o que ele faz? Ele promove uma festa, promove um banquete e chama os publicanos, e está lá todo mundo feliz. E alguém vai falar, olha lá, agora ele se aceita com os publicanos, e Jesus vai declarar, não são os bons, os maravilhosos que precisam de mim, mas são quem? Os doentes. Tem alguém doente aqui? Receba cura, porque Jesus está aqui, e Ele veio por você. Deste encontro lindo, gente, deste encontro maravilhoso de Levi, que ficou o que, gente? Uma mesa vazia. Não tinha uma mesa vazia? O que aconteceu com aquela mesa vazia? O que aconteceu com aquela mesa vazia? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19, versos 1 e 3, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois ele era de quê? De pequena estatura. Bora lá. Jesus passou por uma via de publicanos, onde tinha 120 mesas coletores de impostos de um lado, 120 mesas do outro lado, 240 coletores. Jesus passa, vê Levi, Jesus olha para Levi, porque Jesus não faz nada sem propósito, fala, segue-me. Levi se levanta e começa a seguir Jesus, e está seguindo Jesus. Levi prepara um banquete para Jesus, e outros publicanos estão no banquete. Agora nós lemos uma passagem que tem um moço baixinho e rico, porque ele era o quê? O chefe dos publicanos. O que ele era, gente? O chefe. Levi era só um funcionário
funcionário e já era rico, mas nós estamos falando de Zaqueu, que era o chefe desse povo todo. Levi, ó, Jesus passa, fala, segue-me, ele abandona aquela mesa e vai embora com Jesus. Aí tem o chefe dessa turma, ele quer o cartão do ponto do povo. O que aconteceu com a mesa tal, a mesa de Levi? Cadê os impostos que ele não me entregou? Sei não, ele saiu no meio do expediente. Mas o que aconteceu? Ele foi para o posto médico? Não sei, só sei que um homem passou, falou para ele, segue-me, ele levantou e seguiu. Ele está maluco? Ele ganha muito dinheiro aqui, vamos esperar amanhã para ver se ele volta. No outro dia, cadê Levi? Vem não. Zaqueu fica perturbado, gente. Um dos meus melhores funcionários abandonou a mesa dele. E agora? Abandonou por quê? Ele foi receber um salário melhor? Ele recebeu uma proposta melhor? O que aconteceu para ele abandonar o emprego? É justa causa? Não. Sabe o que aconteceu? Um homem passou por aqui e disse, segue-me. E ele seguiu. E nós lemos que Zaqueu, quando Jesus entra em Jericó, Zaqueu sobe numa figueira para ver quem era. Ele queria ver. Zaqueu está com algum problema? Não. Ele é rico, ele está bem, não está com problema. A multidão está impedindo ele porque ele é de baixa estatura, tinha muita gente. Assim como a multidão quer o que eu quero. Todo mundo quer um milagre quando Jesus está. A multidão não é impedimento para ele, porque todo mundo está querendo o que eu quero. Ele quer ver Jesus porque alguém saiu do controle dele. Você entende que quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você não precisa nem pregar, o seu testemunho prega por você? Levi não pregou, Levi não falou nada. Ele renunciou às velhas práticas. Renunciar às velhas práticas fez com que Zaqueu quisesse ver quem era Jesus. Eu quero declarar sobre a tua vida, dentro da tua casa, alguém vai se levantar para conhecer Jesus através do seu testemunho. Você não vai precisar bater boca, você não vai precisar falar, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. De boca calada, alguém vai olhar e vai falar, como mudou. Ah, falava tanto, brigava tanto, era tão chato, era tão chata. Mas agora, olha, de boquinha calada, boquinha fechadinha, está seguindo Jesus, se comporta como Jesus. Agora ela está na mesa, agora ele está na mesa, agora parte o pão, agora se comporta como Jesus. Agora eu quero ir lá ver quem é esse Jesus. Agora eu quero ir lá onde ela vai. Agora eu quero ir lá onde ele vai. Porque não adianta, querido, não adianta vir aqui, não adianta vir até este lugar, ouvir a palavra do Senhor, voltar para casa e não seguir Jesus, pisar onde ele pisa. Não adianta. Levi deixou um lugar vazio, deixou alguém curioso. Como é que ele larga tudo para seguir Jesus? Tem alguém dentro da tua casa olhando para você e falando como é que ela larga tudo para seguir Jesus. Você largou tanta coisa para seguir Jesus e continua do mesmo jeito. Está valendo de quê? De repente você largou tanta coisa. Você largou o mundão, tu largou o cigarro, tu largou a bebida, mas continua do mesmo jeito, falando palavrão, briguento, briguenta. Está adiantando de quê? De repente tu largou tudo mesmo, mas tu não lê a palavra, tu não jejua, tu não tem comunhão. Está adiantando de quê? Ou é tudo ou é nada, para dar um bom testemunho de quem é Jesus. 1
O Senhor está falando: vem e segue-me. E o seguir é pisar onde Jesus pisa. Falei que era simples. Seguir Jesus é tão simples, gente. Seguir Jesus é muito simples. O que eu preciso fazer? Entregar sua vida para Jesus, meditar na palavra dele de dia e de noite. Só isso. Você não precisa de ninguém colocando a mão na tua cabeça e falando: sai. Você não precisa de 7 semanas. Você não precisa disso. Você não precisa subir monte, descer monte. Quem te ensinou isso, pelo amor de Deus? Você não precisa de sabonete ungido, sabão em pó ungido, vassoura de fogo. Você não precisa de corredor de fogo, vale do sal. Você não precisa de nada disso. Oração forte, aonde tem oração forte, gente? A oração forte é em nome de Jesus. Você precisa se converter. Você precisa fazer como Levi, se posicionar, se levantar e seguir Jesus, se parecer com Jesus, viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Tem alguém aqui nessa noite que entendeu essa mensagem? Tem alguém aqui nessa noite que entende que não é para brincar com Jesus? Não dá para ficar vindo aqui, indo embora do mesmo jeito. Não dá para vir, queridos. Olha, domingo, dia das mães, você podia estar lá com a tua mãe. Você podia estar lá no churrasco. Mas já que você levantou e veio, pisa onde Jesus pisa. Já que você veio, muda. Já que você veio, faz um esforço, querido, para se parecer com Ele. Não fica olhando para trás toda hora, não. Ai, mas sabe o que é? Ai, mas porque eu não tenho sangue de... Hã? Só você que sabe, Rafael, bora lá. Mas é que eu não tenho sangue de... Não, filho, é o sangue de Cristo que corre em você agora. Ah, mas você não sabe. Você ressuscita o velho homem todo dia. Ele já morreu. Se você for no cemitério, presta atenção. Se você for no cemitério, agora, cadê a Suzane? Tá na escolinha? Se você for no cemitério agora, Adriana, de repente, alguém se levantar de lá. Não é o vídeo lá do Michael Jackson, não é. Sai da terra assim. O que você faz? Você desmaia ou sai correndo? Gente, porque morreu, acabou. O velho homem precisa morrer. O teu velho homem precisa morrer, pelo amor de Deus, precisa morrer. Mas toda hora tu vai lá, ressuscita ele, toda hora tu vai lá, bombeia, faz respiração boca a boca. Toda hora o velho homem está aí gritando, xingando. Toda hora o velho homem está falando palavrão. Toda hora o velho homem, você tem que correr dele. Você tem que falar: sai pra lá, assombração. Agora não, pelo amor de Deus, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O velho homem já foi, você tem que correr dele. Mata de novo. Porque se a gente for para algum lugar e tiver alguém morto e se levantar, a gente sai correndo. Haja vista as pegadinhas do Silvio Santos. Se tem alguém assim, a gente corre. Por que o nosso velho homem, a gente deixa ele levantar, acordar, falar através da nossa boca? Por que a gente deixa ele agir? Por que a gente deixa ele machucar os outros? Por que a gente deixa ele acabar com o nosso casamento? Por que a gente deixa ele acabar com o nosso ministério? Por que a gente deixa ele acabar com o nosso trabalho? Por que a gente deixa ele acabar com a nossa vida? Bate no peito e diga: o meu velho homem, ele está morto, enterrado. Quem é Cristo em mim?
Você entendeu? Mas isso é para quem já entregou a vida para Cristo. Então todos fechem os olhos. Eu queria que todos fechassem os olhos. Você já entregou a vida para Cristo. Então o velho homem realmente ele está morto. Você não vai mais ressuscitar ele, não vai mais dar choque para ele voltar. Você não vai mais fazer respiração boca a boca. Você vai fazer um esforço. Eu vou ensinar depois a musiquinha do fruto do Espírito para vocês. Eu prometo que eu vou. Você não vai mais deixar o velho homem se levantar. Mas se você não entregou a sua vida para Cristo, pode abaixar as luzes para mim, por favor. Mas se você não entregou a sua vida para Cristo, e foi como eu disse, você não sabe como vai ser, é por fé que você vai fazer isso. Eu não sei como vai ser, eu só sei que eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero fazer como Levi. Eu quero me levantar e seguir Jesus. Eu quero me levantar e colocar o meu pé onde Jesus coloca o pé dele. Eu quero fazer isso nessa noite. Eu quero entregar a minha vida para Jesus, porque Ele é o único e suficiente Salvador. Eu entendi que não tem mais salvação se não for por Jesus. Não existe salvação se não for através de Jesus, querido. Sem Jesus não dá. Sem Jesus a gente não vai conquistar nada, não vamos fazer nada. Para acessar o céu é só confessando Jesus como Salvador. Se tem alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus, eu só queria que você levantasse a sua mão bem alto. Se você deseja entregar a vida para Jesus, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Meu coração está queimando. Eu quero, Silvana, eu quero nessa noite entregar minha vida para Jesus. Eu entendi que Levi tinha tudo, Levi tinha dinheiro. Levi, ele estava numa posição ali, que ele podia fazer o que ele quisesse. Mas Levi, quando Jesus chamou, assim como Jesus está me chamando hoje, Jesus está te chamando pelo teu nome. Ei, Jesus olhou para Levi, aquele olhar de Jesus queimou o coração de Levi. Jesus está te chamando hoje, está falando: vem, segue-me. Você não sabe como vai ser amanhã, mas basta dar o primeiro passo. Ei, seguir a Jesus é colocar o pé onde Jesus coloca. É só colocar o primeiro pezinho. É o Senhor te falando: vem e me segue. O Senhor está falando: coloca o primeiro pezinho e eu te garanto a caminhada completa. Só coloca o primeiro pé e deixa o resto comigo. Só coloca o primeiro pezinho, dá o primeiro passo. Sabe quando a criança está começando a andar, que dá o primeiro passo e a gente começa a segurar na mãozinha para ela andar? O Senhor está falando: dá o primeiro passo, que eu garanto a tua caminhada comigo. O Senhor está aqui nessa noite, Ele está falando com alguém: eu estou te convidando a caminhar comigo. Eu estou te chamando, e é privilégio. No meio de tanta gente, Ele poderia chamar tanta gente melhor, mas Ele está chamando você pelo teu nome. Vem e segue-me. Tem alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? É só levantar sua mãozinha e falar: eu quero, e eu vou orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, não é por força nem por violência. Quem sonda e esquadrinha os corações é o teu Espírito. O Senhor passou e o Senhor viu Levi, e foi um privilégio. Nós sabemos, Senhor amado, que a salvação é para todos, mas vocação, ministério é para quem é chamado. Nessa noite o Senhor está chamando, convidando. O Senhor está entregando uma credencial, mas é para quem aceita. Pai, em nome do Senhor Jesus, quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o teu Espírito. Quem convence o homem é o teu Espírito. A tua palavra foi ministrada. Seja feito o teu querer e a tua vontade. Faça conforme te apraz, Senhor, em todo o tempo. Nós te damos graças, Senhor. Nós sabemos, Pai querido, que pessoas que já estão vocacionadas neste lugar olharão de forma diferente, valorizarão
porque é um privilégio ser chamado por Ti. Existiam tantas pessoas melhores. Existiam tantas pessoas muito melhores. Mas o Senhor passou e nos chamou. Nós agradecemos ao Senhor por isso. Mas a porta da graça ainda está aberta. O Senhor chama com amor. O Senhor nos convida com laços de amor. Eu quero te agradecer mais uma vez, Senhor, pelo privilégio de estar diante do Teu altar. E na simplicidade do meu ser, Pai, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou, eu entrego a Ti a honra, a glória, o louvor, Pai. Que eu continue sendo, Senhor amado, aquela que serve. Que eu continue sendo, Pai querido, aquela que Te segue, Senhor. No esconderijo do Altíssimo, que eu Te sirva, Senhor amado, sem desejar aplausos. Que eu Te sirva, Senhor, sem que nada ofusque a Tua glória, a glória que é somente Sua. Pai, em nome do Senhor Jesus, que mais cadeiras fiquem vazias para que o Senhor possa passar. Que mais lugares fiquem vazios, Senhor, para que o Senhor possa chamar e convidar, Senhor, para acessar lugares que ainda não acessamos. Senhor, em nome de Jesus, que possamos passar por vias e convidar outras pessoas, Pai. Como foi a parábola, Senhor amado, da boda do filho. Que o Senhor convidou pessoas e pessoas se recusaram àquela boda, Senhor. Mas existem pessoas que estão sedentas, Pai querido, para fazer. Existem pessoas que se recusam. Contrapartida, existem pessoas que estão sedentas. Que os Teus olhos nessa noite se voltem a essas, Pai. Enquanto muitas pessoas ainda têm resistências, existem outras pessoas, Pai, que na sua simplicidade, na sua pequenez, Pai, estão almejando, desejando, Senhor, sonhando, Pai querido, que os Teus olhos se voltem, Senhor, a estes anônimos, Pai, a estes pequenos, Senhor, em nome de Jesus, que seja um novo tempo, Senhor, como foi dito aqui nessa noite, que se volte, Pai querido, para estes pequeninos, Pai, que o Senhor possa mudar o quadro de algumas pessoas, que o Senhor possa mudar a história de algumas pessoas, em nome do Senhor Jesus, que possamos em todo o tempo entregar a Ti a honra, glória, louvor, adoração, Pai, com um coração puro, com um coração reto, em nome de Jesus. Pai, em Tuas mãos eu entrego este culto, eu entrego em Tuas mãos, Senhor amado, a nossa adoração verdadeira, eu entrego, Senhor amado, em Tuas mãos, Senhor amado, o nosso culto racional, Pai, em nome do Senhor Jesus. E se porventura tem alguém, Pai, com o coração queimando, que seja agora, em nome de Jesus. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus, ou quer voltar para os caminhos do Senhor Jesus? Levanta sua mãozinha assim, que eu quero te conhecer. Não tem ninguém? Então você pode aplaudir o Senhor? Que Deus te abençoe, que te dê uma nova oportunidade, amém? Eu sou teu e tu és meu. Amém. Estamos finalizando mais um culto. Por favor, Sofia, você consegue subir lá no Ministério Infantil e pedir para as crianças descerem para mim? Vai ter uma apresentação das crianças, especial de Dia das Mães. Então aguarda só mais um pouquinho. Preciso avisar que amanhã, segunda-feira, tem ensaio aqui na igreja com um grupo de louvor. A ONG Mel do Bem também está funcionando. Temos aula de dança ministerial. Sempre preciso colocar essa segunda informação, porque às vezes a pessoa vai para fazer aula de dança, tudo não faz parte da igreja, não faz parte de nenhum ministério. Então, deixo bem claro que a aula de dança é ministerial, porque é voltado para a igreja, voltado para gestos. As músicas que são colocadas são louvores também. Então, tem aula de dança ministerial lá na ONG Mel do Bem, Rua Santo Antônio do Aventureiro, número 358. Tem ensaio de louvor também na igreja. Terça-feira, nós temos tropa de elite também lá na ONG. Quarta-feira, segunda quarta-feira da campanha, com o pastor Gabriel Leles. Se você já quiser cumprir o seu voto nessa quarta-feira, não esqueça, traga.
entregue no altar, tá bom? Quinta-feira temos tarde da bênção, às 3h, lá na ONG Mel do Bem. Gente, a primeira foi uma delícia, não foi, Thiago? Não foi, Adriele? Foi uma delícia a primeira, gente, muito gostoso. Vi gente, cadê a Viviane? Trocou horário de serviço, fez um rebuliço, eu vou correndo, desceu comendo um salgado, mas ela falou, não posso perder minha bênção. Você também não pode perder, se você estiver em casa, já se programe para na quinta-feira, 3h, estar conosco. E às 8h tem aula de teologia, também lá na ONG Mel do Bem. Nessa sexta-feira nós não temos GCM, porém, todavia, entretanto, no sábado, tá? Não tem nenhuma programação na igreja. E o pastor Roger é um pastor muito amigo nosso, vai ter um culto de jovens lá, e ele convidou os jovens aqui da igreja para participar, para estar envolvido. Por quê? A gente até brincou que é uma troca. Por quê? Dia 31 de maio, o último sábado do mês, tem culto de jovens. Os jovens estão dormindo, não tá não, Jéssica? Se eu falar que é do multiplicar, que eu acho que eles animam aí, acorda. Então, no dia 31 de maio, é um sábado, às 8h, nós temos culto com jovens. Pastor Roger vai estar aqui, vai ministrar as nossas vidas, vai trazer os jovens da igreja dele, e ele nos convidou para estar lá no dia 17, que é no sábado. Então, você, jovem que está aqui, se você deseja participar, por favor, procure o Jackson, a Pamela. Eles lançaram lá a pergunta no grupo, e vocês foram super eficientes e responderam. Eu vou elogiar, porque ninguém respondeu, a não ser a Thaís, tá bom? Vocês foram muito eficientes, responderam os líderes. Então, se você não conseguiu responder lá no grupo, dá um parecer, por favor, aqui pessoalmente para eles. E no domingo, às 9h, temos leitura bíblica, e às 18h30, culto da família. Amém? Amém? Quando nós começamos o ano, eu sempre elogiava a Juliana, a gente sempre teve o costume de falar, eles são os evangelistas, porque eles sempre traziam pessoas. E eu não tiro esse cargo deles, porque se a gente for olhar na ficha da integração, né, a maioria dos convidados está lá, que a indicação foi da Juliana e do Glauco. Mas eu preciso dizer que tem um casal aqui que está arrebentando também. Todo culto, eles trazem alguém diferente, que é o Lucas e a Grazi. E eles trouxeram nesta noite a Michele, que é a irmã da Grazi. Isso mesmo? Fica de pé, Michele, para a igreja te conhecer. Deus abençoe, a casa é sua. As crianças podem subir, Tati. Graça e paz, igreja. Boa noite. As crianças vão estar apresentando um jogral para as mamães, tá bom? As mãos de minha mãe. Quanta bondade. Quanto carinho. Quanto amor. Quanta formosura. Em movimentos leves, cheios de ternura. Suas mãos me lembram uma doce canção. Acalmam a dor de qualquer coração. Te agradecemos, Jesus, e suplicamos. Abençoe a nossa mamãe. Feliz Dia das Mães! Amém, meus queridos. Se coloca de pé em nome de Jesus. Temos cantina lá hoje. O que vai ter lá hoje na cantina? Caldo. É caldo do quê? Caldo de mandioca. Quem gosta de caldo de mandioca? Então, meu irmão, não perde tempo. Passe lá, já pega o seu. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais uma noite, por mais um culto. Obrigado por estar na tua presença. Obrigado pela nossa saúde, Senhor. Obrigado pelo cuidado.
Obrigado por tudo, Senhor. Nos dê uma semana de bênção. Nos dê uma semana de vitória, Senhor. Nos leve em direção aos nossos lares em segurança.